Olá pessoal, hoje a nossa primeira aula para a introdução dos jogos cooperativos será uma aula colaborativa. Nós temos, pessoal, dois tipos de jogos cooperativos: os jogos puramente cooperativos e os jogos cooperativos competitivos. Qual é a diferença entre os dois jogos? Os cooperativos puramente são aqueles jogos em que a nossa preocupação ao brincar, ao jogar, seja participar. Pode ser concluir uma tarefa, pode ser atingir um objetivo em comum entre todos nós, pode ser uma relação em que nós temos que ajudar o nosso colega dentro do jogo. Então é uma participação colaborativa. Agora, os jogos cooperativos competitivos são aqueles jogos que mais que uma pessoa podem participar, mas com o objetivo de que a gente atinja uma pontuação maior do que o outro grupo, que a gente pode vencer um outro grupo, que a gente tenha um objetivo a ser alcançado em detrimento a outro grupo, ou seja, um grupo consegue e um grupo não consegue, um grupo vence, um grupo não consegue vencer, um grupo atinge o objetivo e um grupo não consegue atingir um objetivo. Hoje, como primeiro jogo cooperativo, nós temos os jogos lúdicos. Os jogos lúdicos que neste momento nós vamos começar a praticar agora em sala de aula, podem ser praticados dentro de sala, sentados na cadeira, onde um de frente para o outro deve ajudar a fazer um desenho, e esse desenho em que um ajuda o outro deve-se atingir um objetivo que eu vou passar para vocês. Então agora eu peço para que vocês façam duplas, um de frente para o outro, cada um com um papel e uma caneta na mão, e eu vou pedir para que vocês tentem desenhar o mais próximo possível uma raquete. Sabe uma raquete de tênis? Nós temos alguns jogadores de tênis bem famosos, como o Guga, o Gustavo Kirten. Ele tem uma raquete de tênis. Mesmo que você não conheça muito bem uma raquete, eu quero que você imagine e desenhe após imaginar essa raquete. Só que é o seguinte, você só pode desenhar durante 2 segundos essa raquete. Então você desenha 2 segundos e o seu colega desenha 2 segundos também. Você vai ter exatamente 20 segundos para desenhar e o seu colega 20 segundos, um total de 40 segundos. Qual o objetivo desse jogo cooperativo? Em que os dois têm que tentar desenhar o mesmo desenho, a raquete, e após isso nós vamos averiguar se o objetivo foi cumprido ou não. Então não existe um vencer ou um perder, existe conseguir executar o desenho o mais próximo possível da realidade. Então vamos lá? Peguem os papéis e a caneta. Um integrante da dupla segura a caneta, o outro integrante da dupla se prepara porque são só 2 segundos para cada um. 3, 2, 1, desenha o primeiro integrante. 1, 2 segundos, passa a caneta para o outro lado. Vamos lá, outro integrante da dupla. 1, 2 segundos, passa a caneta para o outro integrante. 1, 2 segundos. Passados os 40 segundos, agora nós vamos ver se vocês conseguiram realizar essa tarefa em conjunto, junto com a sua dupla. Mostrem os desenhos. Exatamente, pessoal, muito bom. Vocês conseguiram cumprir a tarefa de desenho dos jogos cooperativos em que um ajuda o outro a efetivar este jogo. Nós utilizamos agora os jogos cooperativos puramente cooperativos, aquele que há colaboração. Nós vamos partir agora para os jogos cooperativos competitivos. Então, vocês conhecem alguns tipos de luta, vocês conseguem assistir alguns tipos de luta às vezes na televisão, na internet, e nós vamos trabalhar com as lutas agora, mas nós vamos trabalhar com os jogos de oposição. São jogos em que nós vamos praticar algumas modalidades que parecem muito aquelas lutas oficiais como o UFC, como o WWE, que são lutas bem conhecidas a nível mundial, mas os jogos de oposição são jogos que nós vamos praticar algumas dessas modalidades de luta de uma maneira um pouco mais simples. Em duplas, você vai junto com a sua dupla ficar de frente para uma outra dupla. E essas duas duplas vão tentar batalhar nesses jogos de oposição para que uma dupla consiga desequilibrar a outra e a partir disso essa dupla que foi desequilibrada encoste uma mão no chão.
As duas mãos devem estar no alto, as duas pessoas da dupla vão tentar desequilibrar a outra dupla, e desequilibrando a outra dupla, se ela encostar a mão no chão, seja um integrante ou o outro da dupla, aquela dupla que encostou a mão no chão perdeu. Primeiramente, eu queria que todos vocês ajoelhassem e, após ajoelhados, ficassem uma dupla de frente com a outra. Vamos lá? Isso, muito bem. Agora, um de frente para o outro, levantem as mãos dos dois integrantes das duplas. Perfeito. Uma dupla pode pegar no braço do integrante que está logo à sua frente da dupla adversária. E em 3, 2, 1, eu vou fazer essa contagem e vocês vão poder desequilibrar o integrante da outra dupla. Vamos lá? Lembra que só pode desequilibrar, não pode bater ou empurrar. 3, 2, 1, desequilibre o seu adversário. Muito bem, pessoal, é isso mesmo, desequilibrando, tentando levar o outro integrante ao chão. Muito bem, já vi que alguns conseguiram. Parem lá. Muito bem, pessoal, vocês conseguiram entender que dessa vez os dois integrantes da dupla tinham a tarefa de desequilibrar a outra dupla. Ao desequilibrar a outra dupla, nós vemos a possibilidade de que, em cooperação com o integrante da sua mesma dupla, você tentou vencer a dupla adversária. Era o intuito de você colaborar com o integrante da sua própria dupla, mas ao mesmo tempo tentando vencer a dupla adversária. Então é um jogo colaborativo junto com o parceiro que está ao seu lado, mas ao mesmo tempo exige a nossa competição, para que aí sim a sua dupla vença a dupla oposta, tá? E agora eu queria fazer uma parte onde nós vamos refletir e avaliar essas duas atividades. Qual vocês acham que é a importância dos jogos puramente cooperativos, aqueles em que há apenas a colaboração sem a competição? Os jogos colaborativos, dando uma primeira fala antes de vocês expressarem o sentimento de vocês, eles primeiramente trabalham o nosso conjunto, então você tem que exercer um papel de interação com o seu amigo, uma interação com aquela pessoa que está jogando com você ou com o grupo que você está inserido. Então a intenção é que todos nós possamos ter contato, que a gente possa conversar, se comunicar, interagir de forma verbal ou não verbal, com uma comunicação corporal, e assim a gente vai proporcionar um aprendizado e quem sabe a gente pode fazer um novo amigo, quem sabe a gente pode fazer um esquema para que a gente em próximas atividades possa trabalhar em conjunto com mais facilidade, porque nós vamos nos conhecer, entender a individualidade, as minhas habilidades, a habilidade do outro e como juntando essas habilidades a gente consegue sempre se sobressair perante uma dificuldade. Agora eu queria ouvir de vocês qual foi a parte mais legal para vocês desses jogos que foram puramente colaborativos. Perfeito, pessoal, ficou muito bom. Então vocês deram algumas posições dizendo que os jogos colaborativos é bom porque não precisa se preocupar com vencer, porque você está sempre aberto a ajudar o colega que está ao seu lado, que os jogos puramente colaborativos eles também exercem um papel de cidadania no esporte, no lazer, na escola, em casa, né? Porque você pode brincar com esse jogo colaborativo em qualquer lugar. Então vamos lá. Agora vamos fazer uma reflexão para os jogos que são colaborativos competitivos, tá? Dando essa primeira fala, igual eu fiz nos jogos colaborativos puramente, né, os jogos colaborativos que são de competição, eles ainda exercem um papel muito legal para que a gente possa trabalhar com o outro, trabalhar em conjunto. Mas ao mesmo tempo, elas desenvolvem habilidades ou regras ou critérios do jogo e da brincadeira que são importantes e que nós podemos levar para toda a nossa vida. Porque ao colaborar com o meu amigo tentando atingir um objetivo de vencer ou de ganhar ou de se sobressair sobre uma outra dupla, um outro grupo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, o primeiro aspecto de interação social. O segundo aspecto que você pode estabelecer é que você tem que ter uma regra junto com o seu parceiro para poder chegar àquele objetivo que é vencer, ou seja, qual for o objetivo do jogo. E isso é muito importante para que a gente desenvolva consciência de regra, que a gente tem que tentar colaborar para que nós dois possamos atingir esse mesmo objetivo sem individualismo, né? Sem eu perder e o outro ganhar ou vice-versa. Os dois têm que chegar no mesmo resultado. Um terceiro aspecto